o ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas bancárias de 43 pessoas físicas e jurídicas, em geral, do agro. Os que produzem a riqueza do país, os que garantem o equilíbrio do balanço de pagamentos, os que garantem a segurança alimentar. Supostamente por eles terem participado das manifestações, ou estejam participando das manifestações, que são garantidas por uma cláusula pétrea da Constituição. Artigo 5º, inciso 16, que diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. A ironia é que esses bloqueados vão ficar sem dinheiro para pagar a folha de pagamento no fim do mês. E, no entanto, eles pagam impostos que sustentam as folhas de pagamento do poder público, inclusive do Supremo. Não é? Agora, é incrível, eu vejo numa parte da mídia, eu fico envergonhado de dizer isso, que voltou lá na segunda metade dos anos 60, havia o dedo duro, que ficava entregando, aquele ali está falando mal do governo, aquele ali. Pois voltou isso. Aliás, não voltou agora, voltou durante a pandemia, porque eu vi repórter de televisão dizendo, olha ali, fulano está na praia, não pode. Meu Deus, que vergonha, que vergonha. São direitos consagrados pela Constituição, liberdade de locomoção e liberdade de reunião na livre expressão do pensamento. Bom, presidente Lula, futuro presidente com problemas, né? Mostraram aí o rombo do teto de gastos de quase 200 bilhões, a bolsa despencou, o dólar subiu, os investidores puseram o pé no freio e perguntaram para Lula a respeito. Aí ele respondeu simplesmente o seguinte, né? Paciência, né? Não cai por conta de pessoas sérias, mas de especuladores. Só que pessoas sérias que estavam ajudando a equipe econômica estão quietas e estão de cara no chão. Pércio Arida, o André Lara Rezende, o Henrique Meirelles, que já caiu fora, já deu tchauzinho. Esse é o caminho da Argentina. É a gastança. Aí dá 100% de inflação. Fundação Getúlio Vargas mostrou que está em 0,58. O IPC, o Índice Geral de Preços, em novembro, foi 0,59. Negativos. O Banco Central está conseguindo, mas isso vai ser tudo derrubado com excesso de gastos, né? Infelizmente é isso que está acontecendo. Bom, e uma outra questão que a gente não pode deixar de lado é que, já que eu falei do presidente no Egito, o Poder 360 fez o cálculo do jatinho ida e volta, vai dar 25 horas de emissão de CO2, de carbono. Um cidadão brasileiro normal vai levar 16 anos para emitir esse mesmo carbono. Está no jatinho de um empresário que foi preso em julho de 2020, envolvido em milhões aí de dinheiro de campanha de José Serra, né? E, por fim, LGTB, feministas, movimento negro estão reclamando que tem dificuldade de avançar pautas da extrema esquerda no governo Lula. Olha, não é no governo Lula, é na população brasileira. Porque não são só os 58 milhões de votos de Bolsonaro que não tem essa pauta. No mínimo, metade dos 60 milhões de eleitores de Lula não tem essa pauta. Votaram em Lula sem saber em que estavam votando. Perguntem para eles se eles aprovam aborto, se eles aprovam ideologia de gênero para as crianças nas escolas. Certamente não vão aprovar. Esse é um problema. Além disso, todo mundo que conhece o presidente eleito sabe das piadinhas homofóbicas dele, né? De Lisboa, Alexandre Garcia. Uai, seu app de vídeos curtos.